Pronto, meus alunos, tudo bem? Hoje, dia 22 de dezembro de 2021, quarta-feira, tá? Mais uma aula que está reunida hoje, estão reunidos hoje os alunos da mentoria, quanto os alunos que assistem a aula regular de terça e segunda-feira, tá bom? Então, vamos ministrando nossa aula, nessa nova fase que a gente já está começando, o segundo semestre que está começando. Lembrando aos alunos da mentoria que nós vamos ter 4 encontros presenciais ainda referente ao módulo, né, que nós terminamos ainda há pouco, tá certo? Então, nós temos aí esses 4 encontros que eu vou marcar com vocês, né? São 4 encontros de 2 horas, tá? Cada encontro, então, possivelmente a gente faça 4 horas num dia e 4 horas no outro, mas eu quero fazer isso antes do término do final do ano, para poder fazer avaliação com vocês, tá? Análise de exercícios, tá certo? Tá? Então, até porque o pessoal da mentoria, aquele pessoal que já vai fazer prova, né, daqui a pouquinho tempo, tá bom? Então vamos lá, nosso tema sobre prisões hoje. Vamos falar aqui, né, desse tema bastante interessante, bastante explorado hoje nas provas da FGV, tá bom? Pessoal, quando se fala de prisões, o que nós vamos ter? A seguinte, algo que nós temos que ter na nossa mente, tá? Falamos de prisões, ok, tá? Então, a prisão, pessoal, que nós vamos tratar aqui, vai ser a prisão em flagrante, a prisão temporária, tá certo? E a prisão preventiva. Se eu estou falando dessas prisões que estão ocorrendo antes da sentença condenatória, significa o quê, pessoal? Que nós estamos falando aqui, tecnicamente, dessas prisões cautelares, tá certo? E também o candidato tem que entender que a prisão antes de uma sentença condenatória transitada em julgado é uma medida cautelar também, tá certo? Então, nós não podemos perder uma questão em razão de nomenclatura. Temos que lembrar, né, que essas prisões também, tá certo? Nós vamos entender que são medidas cautelares, tá? MC aqui que ficou, né? Beleza? Mas não é o MC do funk, não. São as medidas cautelares, tá? E aí, o que acontece, pessoal? Hoje, o que nós vamos observar sobre prisões, tá? Essas prisões provisórias. A primeira ideia, se eu estou falando de uma prisão provisória, o que significa? Que essa prisão está sendo decretada antes de uma sentença transitar em julgado. Aí vocês vão dizer, professor, me acendeu uma luz amarela aqui, mas antes de transitar em julgado, tem um princípio da presunção de inocência. Verdade, tá? Mas o STF já decidiu que essa prisão cautelar, tá certo? Essa prisão cautelar, perfeito, ela não vai... Que troço é esse que apareceu na nossa tela? Não sei se vocês estão vendo aí, mas apareceu alguma coisa aqui na nossa tela. Deixa eu tirar. Perfeito, tá? Vamos lá, tirar esse negócio. Pronto, tá? Então, o STF já decidiu que essas prisões cautelares, elas não violam, tá aqui, ó, detalhe da nossa prova, elas não violam o princípio da presunção de inocência. O que significa? Pode ter, sim, prisões cautelares antes da sentença transitar em julgado, antes de ter uma condenação definitiva, uma condenação que não caiba mais recursos, tá bom? Por quê? Porque a própria Constituição Federal permite isso, tá certo? A própria Constituição permite isso. O que ela vai dizer? Ó, a Constituição ela começa com uma regra, e qual a regra? É a liberdade. Todo candidato tem que ter isso na cabeça na hora de fazer uma prova. A regra da nossa Constituição é a liberdade. Ou seja, por que a liberdade? Porque a própria Constituição fala o quê, pessoal? Ninguém será preso. Está aqui, ó. A Constituição começa trazendo exatamente essa regra. Tá? Qual a regra? Que ninguém será preso. Isso aqui é a nossa apostila com esquema, já trazendo todas as interligações que você precisa. Salvo em flagrante delito, tá certo? Ou por ordem escrita de uma autoridade judiciária competente. O que ele quer dizer, pessoal, aqui? Que a prisão é uma exceção. Tá? Que uma pessoa só vai ser presa se for em flagrante delito ou se for uma ordem judicial. Mas a regra é que as pessoas, por exemplo, respondam seus processos em liberdade, tá bom? E outro detalhe que as provas estão cobrando bastante, tá? Então, uma pessoa vai ser presa em flagrante, tá certo? Como vocês acabaram de observar bem aqui, ó. Então, alguém pode ser preso em flagrante ou alguém pode ser preso por uma ordem judicial. Professor, qualquer ordem judicial? Não, pessoal, isso está caindo direto na prova, tá? Não é qualquer ordem judicial que pode submeter uma pessoa à prisão. Tem que ser uma ordem judicial escrita,
Tá aqui, ó, tem que ter a decisão do juiz, tem que ter o mandado do juiz para que uma pessoa seja presa, tá bom? Essa ordem do juiz tem que ser o quê, pessoal? Fundamentada. O juiz tem que deixar muito claro na decisão dele qual o motivo, quais as razões de fato e de direito que estão levando a fazer com que uma pessoa seja presa, tá bom? E quem profere essa ordem é o juiz competente para aquele caso. Não é qualquer juiz que vai proferir a ordem de prisão, é o juiz competente para aquele caso. Então, por exemplo, se você responde processo na 10ª vara criminal, só o juiz da 10ª vara criminal que vai ser competente para decretar a sua prisão. Então, não é qualquer juiz também que decreta a prisão. Nós vamos ter um tema aqui chamado competência, e vocês vão perceber que os processos, eles tramitam dentro do juízo competente. E o juízo competente é previamente fixado pela Constituição Federal e pelas leis de organização judiciária. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, a primeira ideia também que nós temos que ter na nossa cabeça, uma das primeiras, é essa que está sendo cobrado muito na prova, tá? Dessa decisão ser proferida por um juiz competente, ele tem que fundamentar, e essa decisão tem que ser o quê, pessoal? Essa ordem tem que ser escrita, tá bom, pessoal? E aí, o que aconteceu? Veio a alteração, né, do artigo 283 283 do Código de Processo Penal, tá certo? Perfeito? Então, Código de Processo Penal, no artigo 283, não precisa memorizar artigo não, isso é para você consultar lá. Eu sempre digo, o aluno Juninho é que está ali doido tentando memorizar artigo, tá? Aluno que passa em prova, ele entende o artigo, tá bom? Beleza? Tranquilão? Então, o que acontece aqui? O Código de Processo Penal, para se adequar à Constituição Federal, que a Constituição Federal é a lei maior, tá certo? Beleza? Eu tenho uma pirâmide normativa, tá? Como nós aprendemos lá em direito constitucional, tá? Essa pirâmide não vai ficar muito retinha não, tá? Beleza? Tá? Mas aí isso aí é uma pirâmide, tá bom? Então, nós temos uma pirâmide normativa, tá certo? Tá? Deixa eu tentar aqui apagar, que não ficou muito legal não, não quer apagar agora, tá? Agora vai apagar. Pronto, tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? O que nós vamos observar? Nós temos uma pirâmide normativa, tá certo? Que ela tem que ser obedecida, e essa pirâmide normativa, no topo dela, eu tenho quem, pessoal? A Constituição Federal, tá certo? E a Constituição Federal deixou bem claro o quê? Que a regra é que as pessoas não serão presas, elas só podem ser presas ou por prisão em flagrante ou por prisão por ordem judicial, tá certo? E aí, então, diante disso, eu tenho aqui no topo a nossa Constituição Federal e aqui embaixo eu tenho as leis, como, por exemplo, que lei? O Código de Processo Penal, né? O Código de Processo Penal, né, é uma lei, tá certo? E aí, o que acontece? Esse Código de Processo Penal, pessoal, tem que respeitar a Constituição Federal. Então, o Código de Processo Penal, isso é muito bom tanto para a prova objetiva quanto para a discursiva. Ele veio regulamentar, tá, o que estava já na Constituição Federal, tá certo? Então, ele vai dizer o quê? Que, tá certo? Ninguém será preso. Olha só, dizendo a mesma coisa que disse a Constituição Federal. Ninguém será preso, tá? E ninguém será preso se não, ou seja, a exceção. A pessoa só pode ser presa em flagrante delito ou por uma ordem escrita, fundamentada de autoridade judiciária competente. Então, depois de muitos anos, o artigo 283 veio lá, né, e se adequou à Constituição Federal, tá bom? Beleza, então, tá isso aqui, ó. Em razão de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade competente em razão de uma prisão cautelar, tá certo? Que prisão cautelar seria essa? Prisão em flagrante, tá certo? Que é uma cautelar, mas não precisa de ordem judicial, ou a prisão preventiva, tá certo? E também a prisão temporária. E logo abaixo você vai ver o esquema que eu montei para facilitar. Ou em virtude de condenação transitada em julgado. Ou seja, deixando bem claro que uma pessoa responde processo, tá? Ela vai ser presa depois que transitar em julgado a sentença, tá certo? Beleza? Excepcionalmente, tá? Em casos excepcionais,
que ela poderá ser preso, né, por uma prisão cautelar, que pode ser a prisão temporária ou a prisão preventiva, tá bom, pessoal? Então, isso aqui está aqui o esquema para a nossa prova, para você conseguir entender como funciona. A prisão, tá certo? Ela vai ser, né, acontecer em razão de uma sentença condenatória transitada em julgado. Ou, se não for sentença transitória, sentença condenatória transitada em julgado, pode ser uma prisão temporária ou uma prisão preventiva, que são prisões cautelares. Está aqui, ó, prisões cautelares. Tá certo, pessoal? Então, vamos lembrar desse detalhamento que a gente consegue entender as perguntas da prova. E aí, dito isso, pessoal, professor, da onde você tirou isso da sua cabeça? Não, pessoal, não tiro nada da minha cabeça. O que eu falo é aquilo que está na nossa prova, e aquilo que está na nossa prova tem fundamento na lei ou na decisão do STF ou do STJ. Então, eu já trouxe aqui. Ah, professor, mas o tribunal... Pessoal, o tribunal tal não interessa para a nossa prova, tá? O que não interessa é STF e STJ para a nossa prova, tá bom? Beleza? Então, o STF está aqui, ó. O que o STF vai dizer aqui, ó? Tá? Ele deixou bem claro aqui, ó. Não ofende o princípio da presunção de inocência uma prisão antes de transitar em julgado uma sentença, tá? Então, nós temos que ter isso na nossa cabeça, tá? Beleza? Porque, às vezes, a pessoa pode ter uma prisão em flagrante ser cumprida contra ela? Pode. Pode ter uma prisão preventiva? Pode. E nessas prisões, tá, ele ainda não tem uma condenação definitiva. Ou seja, tá, e essa decisão de prendê-lo não vai ferir o princípio da presunção de inocência, jurisprudência aqui já marcada para a sua prova, tá? Professor, vou fazer minha prova, né? Então, só lê o que está marcado na jurisprudência. Nossa prova está muito em cima, beleza? Então, o que mais, tá? O STF também diz o quê, pessoal? Só vai se prender se for uma medida extrema, se for uma medida excepcional. Por quê, professor? Porque a regra é que a pessoa responda ao processo em liberdade. Então, só se prende a pessoa, tá aqui, ó, detalhe da sua prova, em situações excepcionais, ou seja, em casos extremos, tá bom? E aí ele trouxe até o julgado aqui, ó, o fato que aconteceu. Um caso extremo, a pessoa estava destruindo provas, a pessoa estava ameaçando testemunhas. Então, aí já tem uma medida, já tem uma situação drásticas, e aí merece o quê? Uma medida drástica, uma medida extrema, que é a própria prisão, tá? Então, você já sabe que a prisão, de acordo com o STF, tem que ser uma medida extrema, uma medida excepcional, tá? E o que acontece? O juiz tem que fundamentar a sua decisão, ou seja, ele tem que justificar porque ele está prendendo. Tem que dizer as razões de fato e as razões de direito, para saber se realmente aqueles fatos são concretos, tá? E se tem fundamentação jurídica para poder prender alguém. Tá aqui, ó, outra decisão do STF, deixando claro o quê, pessoal? Que o juiz tem que fundamentar essa prisão que ele decretar, tá bom, pessoal? Beleza? E outra coisa, é só o juiz repetir os artigos? Não, pessoal. A mera repetição dos artigos não é fundamento idôneo para uma prisão preventiva. Ele tem que explicar, né, através de fatos e fundamentação jurídica, porque ele está prendendo alguém, e não só transcrever os artigos do Código de Processo Penal, tá bom? Beleza, então tá aqui, ó, beleza, outra jurisprudência do STF que será cobrada ali na sua prova, tá bom, pessoal? Então tá aqui, ó, passei pela jurisprudência do STF nessa decisão, para que você possa entender ali, né, o que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá bom? E outro detalhe, pessoal, tá? Essa prisão tem que ser baseada em fatos concretos, ou seja, fatos que existem para fundamentar uma prisão. Não é uma eu suponho que o cara vai matar. Eu suponho que o cara é criminoso. Eu suponho que, se ele tiver liberdade, ele vai ser o cauchupando banga. Não, pessoal. Questão de prova, tá? Você vai ter que justificar em fatos concretos. E por quê? A gente está tratando desse tema agora, porque vocês estudaram inquérito, que é uma investigação que produz provas de fatos concretos, vocês estudaram ação penal, que é um processo que vai demonstrar coisas concretas que existiram, e vocês estudaram o tema provas, onde eu busco, né,
buscar as provas de acordo com as regras do processo penal, tá certo? Ou seja, quando essas minhas provas mostram dentro do inquérito ou dentro de um processo que existem fatos concretos, aí que há uma possibilidade de prisão. Tá aqui, ó. Beleza? Tranquilo. Então, a gente vai ter que mostrar, através de fatos concretos, né, a necessidade dessa prisão. Pronto, pessoal. E, professor, essas jurisprudências são interessantes? São as que são cobradas na prova, e essas jurisprudências viraram texto de lei, tanto em 2011 quanto em 2019. Pode ter certeza disso, que nós vamos avaliar daqui a pouco. Vocês vão perceber que essas jurisprudências viraram texto de lei, pessoal. Hoje elas estão ali, né, claramente lá no texto da lei, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão, pessoal? Ok? Então, vamos lá. O que mais que acontece aqui sobre jurisprudência, tá? Processo, pessoal, é igual a uma vida, tem prazo. A Constituição fala o quê? Que o processo tem que ser rápido, tem que ser célere. Artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. Nós temos o direito fundamental de que um processo contra a nossa pessoa seja rápido, seja célere, ele tem que ter um julgamento, tá certo? E a legislação processual dá prazos para que os atos do processo sejam praticados, para que um processo tenha fim, tem prazo. E o que acontece, pessoal? Muitas vezes, esse prazo estoura. A pessoa não consegue, né, ou o juiz não consegue terminar esse processo dentro do prazo que está previsto na lei. E aí, professor, o que acontece? O cara tinha um prazo para concluir o procedimento, não foi concluído no prazo. E aí, o cara já vai ser solto em razão disso? Não, pessoal. Vamos ter muito cuidado nessa hora, tá? Em tese, o excesso de prazo, não cumprir o processo no prazo legal, vai provocar a liberação do acusado. Mas, muitas vezes, o excesso de prazo não é provocado porque o Poder Judiciário foi inerte. Às vezes, ali, o Poder Judiciário fez todo o trabalho, deu o andamento ao processo, mas, às vezes, o processo era complexo. Então, se o processo for complexo e estiver demorando, não vai ser solto por excesso de prazo. Professor, tem processo complexo? Tem, pessoal. Tem inquérito policial, tem ação penal, que é só uma pessoa, um crime simples, fácil de compreender. Perfeito, tá? Mas tem outros processos, por exemplo, tem uma quadrilha com 20 pessoas envolvidas, tá certo? E aí é um processo complexo, não tem jeito, ele vai demorar, vai estourar tudo quanto é prazo, e aí o carinha não vai ser solto, tá, pessoal? Se ele estiver preso, ele não vai ser solto pelo excesso de prazo, tá bom, pessoal? Beleza? E aqui está a jurisprudência que vai trazer isso, tá certo? Que vai dizer que esse excesso de prazo, tá, não provoca por si só a liberação do acusado. E quando não vai causar a liberação dele? Por exemplo, se for um processo muito longo, em razão da complexidade, muitas pessoas envolvidas, tá certo? Muitas provas produzidas, e aí não tem jeito, tá? O carinha não vai ser solto se ele estiver preso, tá bom? Tranquilão? Beleza, tá? Então, vamos lá, beleza? Outro detalhe que era jurisprudência e virou texto de lei, como nós vamos observar daqui a pouquinho. Prisão cautelar, tá? A prisão cautelar, deixa eu apagar aqui esse risco que nós fizemos aqui, tá? Aqui, ó. Pronto. A prisão cautelar, pessoal, tá? Ela não pode ser uma antecipação de pena, tá? Prisão cautelar, ela não pode ser uma antecipação de pena. Vamos lembrar disso aqui lá na nossa prova, tá? A prisão cautelar, ela não pode ser uma antecipação de pena. E vamos entender isso aqui para a nossa prova. Porque ele fala que prisão cautelar não pode ser uma antecipação de pena. Tá aqui, ó. Vamos entender. Bora lá para o nosso linguajar comum. Bora para o nosso linguajar comum, tá? Então, prisão cautelar, tá certo? Não pode ser uma antecipação de pena. Qual é o nosso linguajar comum? Tá? O que o povo pensa? O povo pensa, o cara cometeu crime, já tem que ir para a cadeia. O cara cometeu o crime, ele já tem que estar preso, tá certo? Prendeu ele em flagrante, já tem que estar preso, tá? Tem um inquérito contra ele, já tem que estar preso. Tem uma ação penal contra ele, já tem que estar preso. Pessoal, isso é errado, não pode.
Por que não pode? Porque o cara não foi julgado ainda. Se eu tiver como única premissa, iniciou o inquérito, ele já tem que estar preso. Começou a ação penal, ele já tem que estar preso? Isso é uma antecipação de pena, ou seja, ele já está sofrendo a pena antes de ter uma decisão da justiça o condenando. E aí, se fez isso muito no Brasil. Muitas vezes instaurava um inquérito contra o carinha só para jogá-lo na penitenciária, antes mesmo de ter provas, antes mesmo do julgamento, e aí se jogava o cara na penitenciária, tá? E aí veio, né, o pacote anticrime em consonância com a decisão do STF, e disse que, opa, peraí, meu amigo, tá? O cara vai responder o processo, se lá na frente tiver prova, tiver uma condenação, ele vai ser preso depois da sentença, beleza? Ele só vai ser preso cautelarmente se houver uma necessidade, se for algo excepcional, ele é preso cautelarmente. Fora disso, é uma antecipação de pena. Que mais, tá? Questão de prova. A prisão é a última ratio, só se houver uma necessidade para o carinha ser preso, tá bom, pessoal? E outro detalhe, nós vamos aprender também na nossa prova, tá? Se houver a possibilidade de aplicar ao carinha uma medida cautelar diversa da prisão, ele não vai ser preso também, tá certo? Por exemplo, né? É possível o cara responder o processo, colaborar com o processo se ele tiver uma tornozeleira? Se for positiva a resposta, ele não vai poder ser preso, porque se couber uma medida cautelar diversa da prisão, tá certo? Ele, tá, não será preso, tá bom, pessoal? Então já tem essa outra ideia para a nossa prova a partir de agora, tá bom? O que mais que nós temos que entender, tá? Pessoal, e aqui, professor, essa aula com essa... pessoal, o aluno Juninho, nessa hora, ele está lá no artigo 312, só lendo o artigo 312, tá certo? E aí ele está mentalizando lá o artigo 312. Aí vem na prova essa jurisprudência. O aluno Juninho se ferrou e você passou, tá bom? Beleza, pessoal. E aí, o que mais que a gente vai entender para a nossa prova, tá? Pessoal, antigamente, tá? Antes de 2011, tá? O que acontece? A forma como estava o nosso Código de Processo Penal, tá? Ou o cara respondia o processo livre, ou ele respondia preso. Era o binômio. Binômio prisão-liberdade. Binômio de dois. Só tinha a liberdade ou a prisão. Hoje em dia, não, pessoal. Hoje em dia não é assim, tá? Hoje, né? Vamos lembrar, professor, como funciona hoje? A ideia é que o cara responda o processo em liberdade, solto, tá? Se não for possível, ele vai ter uma medida cautelar diversa da prisão. Por exemplo, proibição de sair à noite, tá? Uma tornozeleira, beleza? Tá? Não frequentar determinados lugares, tá? E aí, por último, se pensa na prisão, tá? Se isso aqui não der jeito, se uma medida cautelar não der jeito, tá? Se uma medida cautelar não der jeito, aí que se pensa na prisão, tá certo? Então, você tem esse degrauzinho aí. Primeiro, solto, depois com medida cautelar diversa da prisão, por último, prisão, tá bom? Então, o sistema processual, ele está desta maneira organizado agora, tá bom? Então, dito isso, essas regras gerais que o aluno Juninho não está estudando, que são jurisprudência do STF, que viraram o texto de lei, agora sim a gente vai lá para o Código de Processo Penal entender as prisões, tá certo, pessoal? Então, vamos lá entender algumas outras prisões. E a primeira delas que a gente vai estudar, pessoal, é a prisão em flagrante, tá bom? É a prisão em flagrante, tá? E quando a gente fala de prisão em flagrante, tá? Professor, essa prisão em flagrante, pessoal, você não pode esquecer, ela só é possível na hora que o crime está acontecendo, tá? Essa prisão em flagrante, você vai perceber, depois da análise do código, que ela vai ser possível no momento do crime, no momento que o crime está acontecendo. E aí nós vamos ter a possibilidade de uma prisão em flagrante, tá bom, pessoal? Beleza, então vamos entender isso aqui para a nossa prova, tá certo? Beleza, eu não tenho nem inquérito ainda, não tenho investigação ainda, tá certo? Eu não, inquérito policial, eu não tenho ação penal, eu tenho o crime que aconteceu naquela hora, e aí a pessoa vai ser presa em flagrante. Por exemplo, vocês depois da aula, alguém daqui resolveu inventar de comprar um sanduíche lá, por exemplo, na McDonald's, e aí no meio do caminho atropelou alguém.
tá certo? E matou. Você praticou um delito, pessoal. E nessa hora, você pode ser preso em flagrante, tá bom, pessoal? Beleza. Então, vamos aprendendo isso aqui para a nossa prova, tá bom, pessoal? Então, nós vamos estudar exatamente isso, tá? Essas hipóteses, né, que vão autorizar a prisão em flagrante, tá bom? Só que antes de falar das hipóteses que autorizam a prisão em flagrante, tá? Nós vamos aprender outra coisa que eu deixei aqui para comentar com vocês, tá? Aqui antes de falar sobre isso, tá? Existe, tá certo, pessoal? Aquilo que a gente chama de prisão, tá certo? Em flagrante, tá? Flagrante facultativa, tá certo? E existe aquilo que nós vamos chamar na nossa prova de prisão em flagrante, tá? Em flagrante obrigatória, tá? Então, nós vamos observar aqui dois sistemas, tá certo? A prisão em flagrante facultativa e a prisão em flagrante obrigatória, tá? Isso aqui está onde, professor? Tá? Isso aqui, pessoal, é uma análise do artigo 301 do Código de Processo Penal, tá? Que vai me trazer essa possibilidade aqui da prisão em flagrante facultativa e da prisão em flagrante obrigatória, tá? Na prisão em flagrante facultativa, tá? É o povo, tá? Pode, e a palavrinha-chave, o povo, tá certo? Então, qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em flagrante delito. E aqui nós estamos diante de uma prisão em flagrante facultativa. Já a prisão em flagrante obrigatória é um dever, tá certo? E quem tem o dever de prender, tá certo? Alguém que esteja em flagrante delito, tá? É a autoridade policial e seus agentes, tá certo? Beleza? Então, tá? Isso aqui é uma questão simples de prova, mas a gente tem que atravessar essa questão para não correr o risco de perder uma questão que seja simples ali na nossa prova, tá bom, pessoal? Então, eu tenho a prisão em flagrante facultativa e eu tenho a prisão em flagrante obrigatória, tá certo? No nosso Código de Processo Penal, artigo 301, tá? Beleza, o povo pode prender quem quer que esteja em flagrante delito, tá? A autoridade policial tem o dever, né, de prender quem quer que esteja em flagrante delito. Professor, e se ele estiver fora de serviço, não estiver... Pessoal, a questão da prova vai dizer que o cara está trabalhando e ele vai ter o dever de prender, tá bom? Beleza, se eu fosse entrar nesse mérito, se ele está trabalhando, ele é policial, se ele não está trabalhando, ele pode agir, não pode... Aí teremos que analisar o estatuto de todas as polícias do Brasil. E aí, né, a prova não vai fazer isso com vocês, tá bom? Então, eles vão te cobrar aquilo que está lá no Código de Processo Penal, tá bom? Beleza, então, quando lá o livro estiver falando, e se ele estiver em serviço, se ele estiver comendo no restaurante, se ele estiver com o filho, o pessoal esquece isso, que isso não vem na prova, tá bom? Beleza? Tranquilão? Então, vamos lá. O que mais, pessoal? Então, já sabemos que vai ser uma prisão, tá? Que vai ser executada no momento da prática da infração, tá bom? E aí, pessoal, como ela está ali naquela hora acontecendo, não tem ordem judicial. Não, professor, não tem, tá certo? A autoridade policial ali que está prendendo, ele não tem uma ordem judicial. Então, por isso, tá certo? Por isso, o artigo 302 do Código de Processo Penal, tá certo? E aqui, pessoal, tem que estar com isso bem montado na sua cabeça. Para uma prova, isso tem que estar montado na sua cabeça. E ele vai me dizer o quê, pessoal? Quais são as hipóteses legais que vão autorizar prender alguém em flagrante, tá bom, pessoal? E aí, eu só tenho 4 situações que autorizam prender em flagrante. Professor, e se o carinha não cair em nenhuma dessas 4 situações? Não pode prender o carinha em flagrante. Se você prendê-lo, né, corre o risco de estar praticando o crime de abuso de autoridade. Tá bom, pessoal? Então, eu só tenho 4 situações que vão autorizar ali a prisão em flagrante. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Tá? Vamos lá entender isso aqui, né, para a nossa prova. Só tem 4 situações, né, que pode autorizar alguém a ser preso em flagrante. Outro detalhe também, aqui no meu outro equipamento, tá certo? Tá? As jurisprudências também, eu colhi várias outras e eu vou mandar lá no grupo, tá bom? Jurisprudências bem legais sobre prisão em flagrante para vocês terem a noção do todo, da doutrina, da jurisprudência e das leis, tá bom? E aí, quem tiver ali habilidade e quiser colar depois da jurisprudência na apostila, que vamos dar cola, que fica um material muito farto ali para vocês, muito bom, tá bom?
Beleza? Então, vamos lá. Então, eu só tenho 4 hipóteses que autorizam uma pessoa a ser presa em flagrante. E a primeira delas está aqui, ó, pessoal. A pessoa está cometendo a infração penal. A pessoa está cometendo, ou seja, na hora da prática do crime. Ela atropelou alguém agora. Ela está matando alguém agora. Ela está roubando o banco agora. Tá? Ela está cometendo infração penal. Então, significa o quê, pessoal? Que ela vai ser presa em flagrante delito, tá bom? Isso aí, pessoal, a doutrina chama de flagrante próprio, ou flagrante em sentido próprio, ou também chamado de flagrante real, tá certo, pessoal? Então, nós temos aí essa situação. O agente vai ser surpreendido no momento da prática delituosa, tá bom? Beleza, tranquilão? E aí vem o artigo 302, inciso 2º, tá aqui, ó. Agora já é um pouquinho diferente. O cara acabou de cometer infração penal. Ele já deu uma facada no outro, já está ali na pia lavando a faca. Acabou de cometer a infração penal. Ele já terminou de subtrair o toca-fita, o toca-CD do teu carro, tá certo? Beleza? E já está levando ali para a rua. Então, ou seja, ele acabou de cometer a infração penal. E aí você tem, tá certo? A questão do flagrante aqui também em sentido próprio. Pessoal, não pode esquecer isso lá na nossa prova, tá? O flagrante em sentido próprio, olha aqui o pezinho que eu vou colocar, flagrante em sentido próprio, ele é tanto para o carinha que está cometendo a infração penal, olha aqui o nosso esquema sendo montado em tempo real, pessoal, assistam a aula em tempo real, tá? Ou ele acaba de cometê-la, nós estamos com uma prova já marcada, seja para a OAB ou seja para a polícia, tá? Então, ficar acumulando aula para assistir depois vai ser complicado na vida de vocês, tá? Beleza? Tá? A nossa metodologia é a aula ao vivo, você montando a apostila para depois fazer a tua revisão só com base na apostila, porque uma aula dessa nós vamos gastar 2 horas, tá certo? Porque a gente está montando a apostila e você está me ouvindo. Depois que você já ouviu a aula, a tua revisão com base no material você faz em 10 minutos, tá certo? Então você tem que pensar nisso, tá? Ser estratégico nessa hora para passar na prova, tá bom, pessoal? Então já vi o vídeo aula, o professor já me orientou, já marquei o que está. Agora eu só vou estudar na apostila. Uma aula dessa que vai ser de 2 horas, você revisa essa apostila em 10 minutos, depois que você já viu a vídeo aula, tá bom? Tranquilão, pessoal? Beleza? Ok, então tá aqui, ó. Qual é o outro flagrante, tá certo? Beleza? Tá aqui, ó, o artigo 302, inciso 3º, tá? Artigo 302, inciso 3º. Aqui eu tenho a tal perseguição, ó. Aqui o carinha vai ser perseguido, o povo vai sair correndo atrás do cara. Beleza? A vítima vai sair atrás do cara, beleza? A polícia vai sair atrás do cara, tá certo? Então eu vou ter uma perseguição. O cara praticou infração e ali de imediato começa uma perseguição, tá certo, pessoal? É o inciso 3º e eles vão chamar isso aqui, quando tem essa perseguição, de flagrante impróprio ou quase flagrante, tá certo? Beleza? Flagrante impróprio ou quase flagrante. Por quê? A pessoa logo após vai ser perseguido e depois ele vai ser preso, tá? Ele vai ser preso, tá certo, pessoal? E quem vai perseguir? Pode ser o povo, pode ser a autoridade, pode ser a própria vítima, mas ele vai ser o quê, pessoal? Perseguido, tá certo? Ele vai ser preso em situação que faça presumir ser ele o autor da infração. Pessoal, professor, aqui tem um logo após o crime aconteceu e já iniciaram a perseguição. Nenhuma prova não vai dizer que ele vai ser perseguido durante 10 dias, 20 dias, não tem isso em prova, pessoal, tá bom? Beleza? Ok? E essa perseguição, pessoal, a única coisa que pode ser clássico da nossa prova é que essa perseguição tem que ser incessante, tá? Ou seja, a questão vai trazer isso. Se a perseguição parar, não tem mais o flagrante, tá bom, pessoal? A perseguição tem que ser o quê, pessoal? Vou parar hoje à noite para dar uma jantada, amanhã eu continuo. Pessoal, não tem mais o flagrante, tá bom? Porque a perseguição tem que ser o quê, pessoal? Incessante, tá? Beleza. E outro detalhe que eu já vi na prova da FGV é que eu perdi de vista o cara que eu estou perseguindo. Eu perdi de vista o cara que eu estou perseguindo, tá bom? Beleza? Mesmo que você perca
perca ele de vista, tá certo? Beleza? O que acontece, pessoal? Se você tiver informações fidedignas do caminho que ele seguiu para o local que ele foi, continua havendo a possibilidade da prisão em flagrante, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Ok? Então, não vamos esquecer disso lá na nossa prova, tá? Sobre esse flagrante, tá? E o quarto e último caso que autoriza a prisão em flagrante, o quarto e último caso, tá certo? É quando o carinha é encontrado, tá? Beleza? Ele é encontrado, que aí a gente vai chamar de... Olha só, eu não vi quando o cara cometeu o crime, eu não vi quando ele acabou de cometer, não teve perseguição, mas ele foi encontrado. Eu sempre digo que esse cara é o azarado, tá bom? Beleza? E ele foi encontrado logo depois do crime, olha aqui, ó, olha aqui, ó, vou marcar só uma palavra, com armas do crime. Ou seja, ele foi encontrado com objetos materiais que liguem ele ao crime. Então, não é só encontrar, tem que encontrar, olha o detalhe da prova, tem que encontrar e tem que encontrar ele com o quê, pessoal? Provas materiais do crime. Senão, não há possibilidade da lavratura do auto de prisão em flagrante, tá bom, pessoal? Além disso, tem que encontrá-lo com armas, papéis ou instrumentos do crime, tá certo, pessoal? Beleza, tá? Com armas, papéis ou instrumentos do crime, tá? Beleza? E aí, o que acontece? Tá? Aí sim, ele poderá ser preso em flagrante, tá bom? Esse flagrante vai ser chamado de flagrante ficto ou presumido, tá bom, pessoal? Flagrante ficto ou presumido. Então, na nossa cabeça, tem que funcionar dessa maneira, tá? Eu só tenho 4 situações que autorizam uma pessoa a ser presa em flagrante, tá? Quando o carinha acabou de cometer infração penal, tá certo? Desculpa, ele está cometendo infração penal. Quando ele acabou de cometer infração penal, quando ele é perseguido, tá certo? Beleza? E vai ser preso em situação que faça presumir ele ser ele o autor do crime, ou, tá certo? Ou, tá certo? Quando ele é encontrado com armas, papéis e instrumentos do crime, tá bom, pessoal? Beleza? Professor, isso não caiu em nenhuma dessas 4 situações. E agora, não tem prisão em flagrante. Pronto, pessoal. Simples desse jeito, tá certo, pessoal? Não, professor. Não, pessoal, não tem prisão em flagrante. E aí ele vai responder o processo, ele vai, pessoal, responder o processo em liberdade. Nós vamos instaurar um inquérito policial para descobrir provas, materialidade, autoria, elementos da infração penal. E lá no final, se tiver elementos, nós vamos indiciá-lo, tá bom? Beleza? Tranquilão? É isso que vai acontecer, tá bom, pessoal? Ok, tá? Que nós temos aqui no Brasil, né? Nós temos a sagacidade da prisão. A gente acha que tudo se resolve com a prisão. A gente acha que todo crime leva à prisão. A gente acha que só tem justiça quando tem prisão, tá certo? Então, teremos que tirar essa ilusão da nossa cabeça para poder fazer uma boa prova, entendendo como funciona a jurisprudência e como funcionam as regras do processo penal, tá bom? Tranquilão, pessoal? Então, matamos aqui mais outra questão lá na prova. Essa hora, né, o aluno Juninho está aprendendo que tem que matar, que tem que esfolar, que tem que ser isso, que o policial anda com a arma na cinta, beleza, com 38 na cintura, com a pistola nas costas, e isso não cai na prova. Isso que cai na prova é isso aqui, tá bom? Então, vamos nos atentar a isso para poder passar lá na nossa prova, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Professor, e as suas aventuras de delegado de polícia? A gente conversa lá na nossa confraternização, lá na nossa festa, na nossa mesa de bar, tá certo? Aqui não. Aqui tem que ser a técnica para a prova de vocês, tá bom? Beleza, então tá aqui os 4 casos que levam à possibilidade da prisão em flagrante delito, tá bom? Beleza, tranquilão? Ah, professor, eu vi um professor legal que falou que atira até de cabeça para baixo. E aí mas você aprendeu alguma regra sobre prisão preventiva? Não, não aprendi, que estava muito legal o papo. Então, você não passa numa prova dessa forma. Você tem que aprender isso para passar na sua prova, tá bom? Beleza? Tranquilão, pessoal? Vamos lá. O que mais que cai na sua prova, pessoal? A questão das comunicações, tá? Que vão ser feitas. Prender alguém em flagrante, tem algumas comunicações que devem ser realizadas. A primeira que nós vamos aprender é a nota de culpa, tá? O delegado de polícia, tá certo? Aqui, ó, o delegado de polícia, tá aqui o desenho de delegado de polícia, vai fazer um documento chamado nota de culpa e vai entregar ao preso. Tá aqui, ó.
beleza? E qual o prazo que ele tem para fazer esse documento? 24 horas após a voz de prisão, tá? Deu voz de prisão, eu tenho 24 horas para entregar a nota de culpa ao preso. E nessa nota de culpa, tá? O que acontece? A pessoa tem que saber por que está sendo presa. Então, vai ter os motivos da prisão na nota de culpa, vai ter a informação de quem foi o condutor, tá? E quais foram as testemunhas. É um documento simples, né? Que diz mais ou menos assim: faço saber ao preso fulano de tal que você se encontra preso por tráfico de drogas, tá certo? Fato ocorrido, beleza? Fato ocorrido, tá certo? Fato ocorrido no dia 10 de setembro de 2021, lá na Rua do Pó, número 100. Quem te prendeu foi fulano de tal, tá certo? E as testemunhas é teu cunhado, tá certo? Que te entregou e teu melhor amigo que te entregou. Pronto, pessoal, tá aí. Então, ele vai saber o que, pessoal? Tá? Beleza? Qual foi o resumo do fato, quem foi que prendeu, tá certo? E quem são as testemunhas, tá bom? Tranquilão, pessoal? Então, conseguimos entender isso aqui para a nossa prova. Alguém fez uma pergunta aqui. Professor, o artigo 301, a possibilidade de cair? Como assim cair? Tá? Eu coloquei lá, já falei sobre o artigo 301, tá certo? Tá? Sim, o artigo 301, que vai falar do flagrante facultativo e do flagrante, tá, obrigatório, tá certo? Flagrante facultativo, qualquer pessoa pode prender quem quer que esteja em flagrante delito, tá bom, pessoal? Beleza. Flagrante obrigatória é o dever que a autoridade policial e seus agentes têm de prender quem esteja em flagrante delito, tá bom? Tranquilão? Beleza, pessoal, tá? Então, vamos lá, pessoal. O que mais que vai... mas se caiu 301, já aprende. É uma questão fácil de prova, tá? Não é uma questão difícil, não. Essa aí você não pode nem sonhar em errar, tá? Pronto. O que mais que eu tenho que saber lá para a minha prova? As comunicações, tá? E aqui, quando eu falo das comunicações, eu tenho que entender se ele está perguntando. Olha aqui, por isso que eu deixei separado, tá? Aqui está bem separado para você não perder a questão da prova. Eu tenho que entender se eles estão perguntando o que está lá na Constituição Federal, olha aqui, ó, ou se eles estão me perguntando o que está lá no Código de Processo Penal. Nós tivemos um aulão, né, sábado passado, da salvação, sobre questões sobre prisões, e vocês viram, quem foi, viu bem claramente isso, dito lá. Ele perguntava o que estava na Constituição ou perguntava o que estava no Código de Processo Penal, tá bom? E aí, pessoal, tá? Sobre as comunicações, tá? Vamos lá. O que vai dizer? Olha aqui a palavrinha-chave, comunicação imediata. Aqui, ó. Olha a palavra-chave, comunicação imediata. Para quem se faz a comunicação imediata da prisão, de acordo com a Constituição Federal? Se faz a comunicação imediata ao juiz e à família do preso. Ou pessoa que ele indicar, ele pode falar: não comunica a minha família não, que é um bando de fuleiro, tá? Não sei se tem alguém de fora aqui, né? Fuleiro é um cara que não é muito legal, não é muito gente boa, tá? Não é amigo, tá certo? Se alguém de fora estiver assistindo a nossa aula, tá? Não comunica a minha família não, comunica a Joãozinho, que é meu parça, tá certo, pessoal? Beleza? Então é isso que diz o código, tá certo? Desculpa, que diz a Constituição Federal, a comunicação imediata. Olha o detalhe da prova, pessoal. Ao juiz e à família, tá certo? Olha aí, 2 tracinhos, tá bom? Já o Código de Processo Penal, com as alterações que sofreu, ele fala comunicação imediata a quem? Ao juiz, ó, 3 tracinhos, ó. Juiz, família, tá certo? E quem mais? Ministério Público, tá? Beleza? 3 tracinhos para você não esquecer, tá? Tranquilão? Não vamos esquecer desse detalhe na prova, pessoal. A prova é detalhe puro, tá certo? Então, o que acontece? Constituição Federal, 2 letras, comunica 2 pessoas, juiz e família do preso, tá? Quem foi que riscou esse troço aqui? Fui eu mesmo. Eu me risquei esse troço aqui. Pronto, deixa eu apagar aqui, para não atrapalhar. Não, ele vai querer apagar tudo agora. Deixa eu pegar essa borracha aqui. Nossa, não atrapalha. Pronto. Já, apagou aqui.
Pronto, vamos lá, bora continuar. Então, pessoal, se falar da Constituição Federal, comunicação juiz e a família. Se falar o Código de Processo Penal, Código de Processo Penal, 3 pontinhos, CPP, ele fala de 3, tá? Que tem que ser comunicado imediatamente. Imediatamente, não estou falando da droga do prazo de 24 horas, estou falando da comunicação imediata, tá bom? Quem é que tem que ser comunicado imediatamente? Juiz, família e Ministério Público, os 3 pontinhos também. Tá certo, pessoal? Não esquece isso lá na nossa prova. Professor, eu ouvi falar que comunica a Defensoria Pública. Comunica. Aqui, ó. Só comunica se o acusado não indicar advogado. Tá? Se ele não indicar advogado, aí sim que se comunica à Defensoria Pública no prazo de 24 horas. Tá aqui, pessoal. O esquema das comunicações já estão aí na tua frente para você não perder a questão da sua prova, tá bom, pessoal? Beleza? Então, tá aqui as comunicações que são feitas, tá? Vamos lá continuar a nossa luta por questão de prova, tá certo? Aqui o artigo que eu acabei de citar em forma de esquema, que é mais fácil para você aprender, tá certo? E aí, o que acontece, tá bom? Beleza? O que vai acontecer lá na nossa prova, tá bom, pessoal? Beleza? Tá? O que vai acontecer lá na nossa prova, para vocês não esquecerem jamais disso aqui, tá? O juiz vai receber a prisão, tá certo? Houve uma prisão em flagrante, ele vai receber o auto de prisão em flagrante, tá certo? Artigo 302, delegado prendeu alguém, elaborou o auto de prisão em flagrante, vai mandar para o juiz, tá certo? E aí, o que o juiz faz quando recebe esse auto de prisão? Ele pode fazer 3 coisas, tá aqui, ó. Tá? Ele pode relaxar a prisão se ela for ilegal, ou ele pode converter a prisão preventiva em flagrante. Desculpa, a prisão em flagrante em preventiva. Isso aqui cai direto na prova, pessoal. Ou ele pode conceder a liberdade provisória se o cara tiver o direito de responder em liberdade. Então, pessoal, o artigo 310 me deixa bem claro, né? Encaminhei a prisão ao juiz, tá certo? O que ele pode fazer? Ele vai relaxar essa prisão se ela for ilegal. Ele vai converter em prisão em flagrante em preventiva se tiver elementos da prisão preventiva, como nós vamos estudar daqui a pouquinho. Ou ele vai conceder a liberdade provisória, tá bom, pessoal? Ou ele vai conceder a liberdade provisória, tá bom, pessoal? Beleza, tranquilão, ok? Então não vamos esquecer desse detalhe lá na nossa prova, tá bom, pessoal? Ok, tá? Professor, e se o cara praticou crime em legítima defesa? Vou colocar aqui, ó, exemplo, né? Vamos aqui numa linguagem bem simples, tá? E se o agente, tá? Agente praticou, tá aqui, ó, praticou o fato em legítima defesa, tá? Em legítima defesa. Tá aqui, ó, questão da nossa prova, o carinha praticou o fato em legítima defesa, tá bom, pessoal? Beleza, e agora, né? O delegado foi prendeu alguém, tá? Embora ele tivesse praticado o fato em legítima defesa, foi lavrado o auto de prisão em flagrante, e agora, tá? Tá aqui, ó, o juiz concede liberdade provisória. Tá aqui, ó. O juiz concede liberdade provisória, né? Com termo de comparecimento. Tá? Então, você vai ser obrigado a comparecer a todos os atos do processo, tá bom, pessoal? Beleza, então, vamos lembrar disso aqui, né? Que esse parágrafo primeiro, né? Que vai tratar disso, está aqui, eu já coloquei ele aqui de uma forma mais direta para você já fazer a tua revisão com base nele, tá bom, pessoal? Tá? Geralmente cai na prova, você já mata aqui a sua questão da prova, tá bom? Tranquilão, pessoal? Beleza, ok, então vamos aqui continuar aqui, né? As questões, tá, que são importantes para a nossa prova, tá bom? Beleza? Depois, quando a gente for misturar isso aqui com o pacote anticrime, tem um detalhezinho que eu tenho que voltar, tá? Beleza? O que mais que pode cair na sua prova? Uma prisão sem testemunha do fato. Como assim sem testemunha do fato? Tá? Vocês prenderam uma pessoa lá no centro, tá? Lá na rua Lobo da Almada, tá?
certo? E aí vocês encontram alguém morto no chão. Em seguida, alguém correndo, vocês foram lá e prenderam, tá? Aí você olha para um lado, para o outro, não tem nenhuma testemunha. E agora, pode prender uma pessoa, mesmo sem ter testemunha do fato, pessoal? Pode, daqui nosso esquema já está todo montado. Pode sim prender uma pessoa, mesmo que não tenha testemunha do fato, essa pessoa poderá ser presa. O que acontece, tá? Só que esse auto de prisão em flagrante vai ter que ser assinado por 2 testemunhas que viram esse preso sendo apresentado ao delegado. É isso aqui, ó, pessoal. Beleza? Tá? Não tinha nenhuma testemunha do fato lá na rua. Levou o preso para a delegacia. O delegado vai simplesmente lavrar o auto de prisão, mas vai coletar ali a assinatura de 2 testemunhas que viram quando esse preso foi levado à delegacia, tá certo? Foi apresentado ao delegado de polícia, tá bom? Beleza, tranquilão. É isso que diz o artigo 304, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, tá bom? Beleza, então ele vai dizer, ó, a falsa de testemunha não impedirá a prisão, tá certo? Em flagrante, tá? Então, questão da nossa prova muito bem montada aqui para você conseguir entender, tá bom? Tranquilão, tá certo? Beleza? E o crime cometido contra a autoridade ou na presença da autoridade, aqui ó, contra a autoridade ou em sua presença, com a autoridade em serviço. E agora, se lavra o auto de prisão em flagrante, a própria autoridade pode lavrar. Tá certo? Tá, beleza? Não vamos esquecer disso, tá? O crime foi praticado contra a autoridade, tá certo? Ou na presença da autoridade. Professor, mas isso pode acontecer? Pode, tá? Bora lá, né? A pessoa, o delegado de polícia, chamou, né? Está ouvindo uma pessoa na delegacia. Chega na delegacia, né? E ele vai lá e ameaça outra, ou seja, ele está praticando o crime, né, na presença da autoridade, tá? E aí, pessoal, se for, né, se houver a possibilidade de lavrar o auto de prisão em flagrante, qual vai ser a regra? A regra vai ser a regra do artigo 307, tá certo? E a regra do artigo 307 vai dizer o quê? Que a autoridade policial vai lavrar o auto de prisão em flagrante, mas ele vai ter que adotar essa seguinte ordem. Ele vai ter que fazer o quê no auto de prisão em flagrante? Ele vai fazer constar a narração do fato. Ele vai ter que colocar assim, no auto de prisão em flagrante, tá? Estava a presente autoridade em serviço no dia tal, às horas tais, no seu gabinete, ouvindo fulano de tal, né? Como testemunha de um crime, quando o acusado, de uma hora para outra, se levantou e tentou dar uma facada na testemunha. Pronto. Neste exato momento, foi dado voz de prisão, tá certo? A esse acusado. Tá vendo, pessoal? Vai ter que fazer a narração do fato e vai ser constado ali que foi dado a voz de prisão. E aí, eu vou colher agora as declarações do preso. Tá? Vou ter que colher lá o que o preso vai falar sobre isso. O preso vai dizer, eu estava lá na sala, fui atacado pela ira, pela fúria e resolvi dar uma facada no outro, tá bom? E aí, logo, né, por último, eu vou colher o depoimento das testemunhas e imediatamente eu encaminho tudo ao juiz, tá bom? Pessoal, encaminho imediatamente tudo ao juiz, tá? Beleza, não vamos esquecer disso, tá? Nunca pediram, pessoal, nunca pediram numa prova, tá certo? E pode ser que se peça, para quem vai fazer concurso para delegado, uma peça lavrada com base no artigo 307. Dá para fazer como peça isso, dá para o cara montar o fato e você, como uma peça, né, prática, né, ter que lavrar um auto de prisão em flagrante desse, tá bom? Tranquilão, tá? Beleza, então se preparem para essa possibilidade, quem vai fazer para delegado de polícia, tá? Quem vai fazer delegado de polícia, não esqueça que já vou lançar o curso de peças práticas, tá bom? Beleza? Tranquilão, mas para você estudar peça prática, você tem que ter toda essa base aí, né, que nós estamos montando para poder estudar as peças práticas, tá bom? Tranquilão, pessoal? Ok, tá? O que mais que nós vamos observar aqui na nossa prova? Daqui aquilo que eu acabava de falar, né? Possibilidade de liberação do acusado em caso de exclusão de criminalidade, tá certo? O cara praticou o fato, por exemplo, em legítima defesa, o juiz vai fazer o quê, pessoal? Vai considerar liberdade provisória, tá bom? Tranquilão, pessoal, não podemos esquecer disso, tá?
Crime permanente, tá? Um tráfico de drogas, o sequestro, o cárcere privado, enquanto, né, o agente estiver mantendo a vítima no cativeiro, enquanto o agente estiver em estado de flagrância, ele pode ser preso em flagrante. Está aqui, ó, artigo 303 do Código de Processo Penal, que vai falar, né, que em caso de crime permanente, o agente pode ser preso em flagrante enquanto permanecerá o estado de flagrância. Mas aqui, pessoal, eu tenho que colocar um detalhezinho aqui, tá? Para não perder a nossa questão da prova, né? Que questão da prova que a gente tem que lembrar? Crime habitual, tá? O que vocês vão anotar aqui, ó? A entendimento majoritário que não cabe prisão em flagrante. Não cabe prisão em flagrante, tá bom? Prisão em flagrante, tá? Não vamos esquecer disso na nossa prova, tá? Ao entendimento majoritário, e a prova da FGV já cobrou isso várias vezes, tá bom? Beleza? Tranquilão? Ao entendimento majoritário, que no caso de crime habitual, não há possibilidade de se prender uma pessoa em flagrante delito, tá bom? Tranquilão? Então, não vamos esquecer desse detalhe da nossa prova, né? Tipo curandeirismo, tá certo? Beleza? Isso mesmo, tá? Tá? Há o entendimento até dos tribunais superiores que não cabe, né, essa prisão em flagrante. STJ, STF já tem uma decisão isolada do STF que uma vez na vida disse que cabia, tá? Mas hoje as provas da FGV não usam essa técnica. Eles vão dizer lá que não cabe a prisão em flagrante, tá bom? Então é isso que nós vamos adotar lá na nossa prova, tá bom? Beleza? E outra questão também, tá? Crime continuado, tá? Não vão se perder na prova. Cabe prisão em flagrante, tá? A prisão em flagrante, tá? Então são esses detalhes, pessoal, que o aluno juninho não está estudando e você já está matando aqui na sua prova, tá? Crime habitual, a prova da FGV várias vezes já trouxe isso aqui, dizendo que não cabe prisão em flagrante. A crime continuado, que não tem polêmica, aqui cabe a prisão em flagrante. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão, então matando aqui mais um detalhamento para a nossa prova, tá? Beleza? Ah, outra coisa, pessoal, tá? Em caso de ações penais, tá? Em caso de ação penal privada, tá? Professor, em caso de ação penal privada, ali vai ser possibilidade de prender alguém em flagrante? Em caso de ação penal pública condicionada, tá certo? Cabe prisão em flagrante, tá? Beleza? Essa aqui é a pergunta da prova, né? Se cabe prisão em flagrante, tá? Nesses dois tipos de ações penais, ação penal pública, homicídio, roubo, tráfico, né? A gente está acostumado, né? E já sabe que cabe a prisão em flagrante, tá bom? Beleza? Mas a prova vai te perguntar o quê, pessoal? Tá? Nesses casos, ação penal privada, tá? E ação penal pública condicionada, se haveria a possibilidade de prender em flagrante, tá? Sem medo de ser feliz, tá? Beleza? Sem medo de ser feliz, tá? Vai lá e mata a tua questão da prova, tá? Beleza? Cabe, sim. Nos dois casos, cabe a possibilidade de prender uma pessoa em flagrante delito, seja em ação penal privada, seja em ação penal pública condicionada, tá bom? O único detalhe que a prova vai trazer é que, se for ação penal privada, vai precisar do requerimento do ofendido ali na hora, tá? Para poder prender em flagrante. Se for ação penal pública condicionada, vai precisar da representação da vítima ali na hora para poder prender a pessoa em flagrante, tá bom, pessoal? Então, já mata aqui mais um detalhe super importante para a nossa prova, já entendendo aqui o que vocês vão enfrentar, tá bom? Tranquilão, pessoal? Ok, tá? Aqui foi a questão do tráfico de drogas, acho que ele saiu aqui do local que era para ele estar, né? Que era os exemplos aqui de crimes permanentes, tá bom? Tranquilão? Tá? Aí, Ctrl+V. Opa! O que ele fez aqui? Tá? Vamos lá. Pronto. Não sei porque ele está fazendo isso aqui. Tá? Então, agora é só entender isso aqui para a nossa prova, entendendo, né?
sempre, né? O que pode cair aqui na nossa prova, né? Então, já está aqui mais uma questão bem interessante para que você possa, né, ir para a sua prova sem medo, né? Tá? Ir para a sua prova sem medo, sabendo que vai cair, certo? Lembra que eu falo, pessoal, aluno bom, ele não vai lá para a prova aventurar. Ele já vai sabendo que vai constar na prova dele, tá? Vocês estão estudando desde antes exatamente para isso, para chegar lá na sua prova, saber, né, o que já vai cair lá na sua prova. Você não vai aventurar, você não vai pensar. Você já vai no piloto automático marcando tudo que vai cair ali de bom da sua prova, tá bom? Beleza, pessoal, vamos lá, continuando aqui, tá certo? Tá? Essas questões aqui também sempre aparecem lá na nossa prova. Aí vem as questões fáceis sobre flagrante, pessoal. Questão fácil agora, tá? Mas, por desencargo de consciência, eu tenho que falar com vocês, tá? Sobre elas, tá? Por exemplo, vamos supor que lá no local que vocês efetuaram a prisão em flagrante não tenha autoridade para lavrar o auto de prisão em flagrante. Você tem que pegar o cara e levar até o local mais próximo onde se tenha uma autoridade para serem tomadas as medidas legais, tá bom? Isso aí quem diz é o artigo 308 do Código de Processo Penal, tá bom? Você está lá em Fonte Boa, não tem delegado lá em Fonte Boa, você prendeu uma pessoa em flagrante, você vai pegar o cara, colocar na canoa e levar remando até Tefé para poder, né, encontrar uma autoridade policial para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Tá bom, pessoal? Beleza, não vamos esquecer disso nunca lá na nossa prova, tá? Não vamos esquecer disso nunca lá na nossa prova, tá bom? Beleza, ok, tá? Vamos continuar aqui. Tudo que nós precisamos, né, para passar, tá bom? Tefé lá tem delegado, tá bom? E aí, né, vocês depois, né, quando passarem no concurso, né, o delegado de Tefé com certeza vem para cá e vocês vão para lá, tá bom? Beleza, então vamos lembrar disso aqui lá na nossa prova, tá? Pessoas, né, o preso se recusa a assinar, pessoal. Olha só, o preso se recusa a assinar. Que troço chato essa porcaria aqui, né? Atrapalhando aqui. Pronto, apagou, tá? Vamos lá. O preso, né, se recusa a assinar. Tá aqui, ó. Outra questão, né, simples, mas que a gente tem que lembrar para a nossa prova. Tá aqui, ó. Até porque isso acontece no dia a dia, tá? O preso, ele vai lá e se recusa a assinar. Né? Você lavrou o auto de prisão em flagrante 3 horas da manhã, tá certo? Começou a lavrar o auto de prisão em flagrante, está amanhecendo, um flagrante complicado, né? E aí chega na hora, o preso vai lá e diz, não vou assinar, tá? Pessoal, né? Eu sempre digo, tem gente que infarta à toa, tem gente que infarta à toa, tem gente que tem, né, vários microinfartos todos os dias de graça, tá certo? E vocês, né, não vão, tá, fazer isso, não vão ter um infarto gratuito, tá? Professor, o preso não quis... Já aconteceu isso na delegacia, tá? O cara só faltou infartar, o policial desesperado, esse preso não quer assinar, isso, aquilo. Calma, meu amigo, não precisa infartar hoje. O Código de Processo Penal me dá uma solução, beleza? Se o preso não quiser assinar, tá certo? O que você faz? Pega 2 testemunhas e leia o auto de prisão em flagrante na frente do preso. Simples assim, pessoal. Não precisa polêmica, tá certo? Não precisa nada. Ah, você não quer assinar? Tudo bem. Então, 2 testemunhas aqui na minha frente, vou ler o auto de prisão ao preso. Pronto, acabou. Resolveu o problema. Às vezes ele não pode assinar, às vezes ele se recusa a assinar, tá certo? E aí você faz a leitura do auto de prisão em flagrante ao preso, tá bom? Tranquilão, pessoal. Fato aqui, simples para a nossa prova. Beleza? E você marca aqui mais uma questão da prova. Pessoas relacionadas no auto de prisão em flagrante. Aqui, pessoal, acho que não cai essa pergunta na prova. Eu vou colocar aqui só para vocês entenderem a estrutura rapidão, tá? Então, quando chega um auto de prisão em flagrante, a primeira pessoa que eu vou ouvir é o condutor. Quem efetuou a prisão, então ele já vai ser logo ouvido. Depois dele, eu vou ouvir quem, pessoal? As testemunhas, tá? Eu vou ouvir logo as testemunhas, né? Cada uma per si, separadamente, ouço uma, ela assina, tá liberada. Vem outra testemunha, assina, tá liberada, tá bom? Beleza, tranquilão, tá? E também, se for possível, tá? Eu vou ouvir quem, pessoal? As
vítimas, tá certo? Do delito, tá bom? E por último, tá? Eu vou ouvir o preso, é isso que diz o artigo 304, né? Do Código de Processo Penal, artigo 306 e 304, tá certo? Dizendo que esse auto vai ser por todos assinado, tá bom? Beleza, aí cada um vai assinando e vai voltando para sua casa para diminuir, né, a quantidade de gente na delegacia, tá bom? Tranquilão, pessoal? Então, aqui tem as questões fáceis aqui sobre prisão, tá? Aí depois vem essa questão aqui, pessoal, de classificação doutrinária da prisão em flagrante, tá bom, pessoal? Beleza? Então, aqui também não vamos esquecer disso nunca lá na nossa prova pode ser cobrado, né, que é o tal do flagrante provocado, flagrante preparado, tá certo? Beleza? Tranquilão? Professor, o que é o flagrante preparado? A nossa prova vai dizer que o delegado de polícia, tá certo? Que o policial montou o cenário do crime para propiciar que a pessoa praticasse o delito. E aí eu estou diante de um flagrante preparado, tá bom, pessoal? Beleza? E aí, nessa hora, eu tenho que ir direto lá na súmula 145 do STF, que vai dizer que se o flagrante for preparado, não há crime, pessoal. Por quê? Porque eu montei o cenário do crime, tá certo? Eu não tenho que montar o cenário do crime. Se eu montar o cenário do crime, se eu criar as condições para a pessoa criar o prática do crime, não tem o flagrante e não tem o próprio crime em si, tá bom? Professor, me dá um exemplo, né, de um flagrante preparado. Você desconfia que a tua secretária leva dinheiro todos os dias da sua casa. Você está desconfiando que a tua secretária está levando dinheiro da sua casa todos os dias. Aí o que você faz? Você amanhã de manhã chama os policiais, aí você vai contar essa historinha e aí vocês vão ter uma ideia. Qual a ideia? Tá? Na hora de tomar o café da manhã, você vai sentar lá junto com todo mundo e vai colocar um pacote de 100 mil reais sobre a mesa. Tá certo? E aí toma teu café e sai e deixa o pacote lá em cima sobre a mesa, tá bom? E aí o que acontece, né? Espera lá no portão da sua casa. Quando chegar no portão da sua casa, a secretária vai pegar e aí na hora que ela for sair, tu prende ela. Pessoal, esse flagrante não tem validade, foi um flagrante preparado, tá certo? Pessoal, súmula 145 do STF, também chamado, né, de crime de ensaio, né? O cara fuma uma mameruíra, em vez de colocar lá na sua prova flagrante preparado, ele vai colocar lá crime de ensaio. Aí você já sabe que ele está falando flagrante preparado, tá bom? Tranquilão, pessoal? Beleza, então conseguindo entender isso aqui para a nossa prova, tá bom? Beleza? Está aqui tudo que vocês vão precisar ler sobre isso, já coloquei na apostila, tá? Flagrante esperado, esse é totalmente válido, né? A polícia tomou conhecimento de que alguém iria praticar um crime naquela localidade, você espera, e aí, se a pessoa praticar, você prende, tá bom? Esse é o flagrante o quê, pessoal? Esperado é uma situação totalmente válida, tá bom? Beleza. E aqui eu tenho também o flagrante forjado, tá certo? É uma situação de ilegalidade, tá? Beleza? Tá? É uma situação de ilegalidade, tá bom? O que acontece, pessoal? Exemplo clássico de um crime, de prova, tá? Aqui vão simular que uma pessoa inocente praticou um crime. Pessoal, numa linguagem bem simples, tá? A prova vai dizer que ou a pessoa ou a polícia colocou droga em alguém, tá? Ou colocou uma arma em alguém. Isso aí vai ser chamado flagrante forjado, tá? E aí você já sabe que isso é ilegal, não tem validade, tá bom? E aí, vem várias outras alternativas, né, da nossa prova, que vai falar agora do flagrante retardado, diferido, postergado. E aqui eu só tenho que entender que classificação é essa, pessoal, tá? O código fala o quê, pessoal? O código diz que se alguém praticar um delito, estiver em flagrante delito, eu tenho que prender, tá? Então, o Joãozinho está transportando ali 1 quilo de droga, de acordo com a lei, eu tenho que prendê-lo. Pessoal, só que se eu prender o Joãozinho, o que acontece? Aí vão colocar o Pedrinho no lugar dele. Prende o Pedrinho, vão colocar o Marquinho. Prende o Marquinho, vão colocar sei lá, qualquer um deles aí. O que acontece, pessoal? Se percebeu que não era um trabalho inteligente. E aí a lei de drogas foi lá no artigo 53 e disse o quê? Peraí, bora fazer um trabalho inteligente, pessoal.
Não adianta prender só esses trocinhos aí que está carregando droga. Tem que prender quem produz, tem que prender o químico, tem que prender quem está lavando o dinheiro, tem que prender quem está recebendo em grande quantidade, tem que prender o chefão. E para isso, não adianta ficar prendendo só o orelha. E aí, o que faz? Eu peço do juiz autorização para não prender esse orelha, tá certo? Beleza? Por isso que ele fala, mediante autorização judicial. E fico observando o melhor momento de efetuar a prisão, para conseguir encontrar mais gente que pratica o crime, como também para encontrar mais provas do crime, mais elementos do crime. Aí a gente vai chamar isso aqui de flagrante retardado, diferido ou postergado, ou também chamado de controlado, tá, pessoal? Beleza, então já matamos essa questão da nossa prova, tá bom, pessoal? Então, sobre flagrante, terminamos agora, tá? E aí a gente vai parar 7 minutinhos, tá bom? Para iniciar agora sobre prisão preventiva, tá? Continue no vídeo, no mesmo link, tá bom, pessoal? Que a gente só vai parar só por uma questão técnica e começa a prisão preventiva, tá bom? Até daqui a pouquinho.
Olá, pessoal, tudo bem? Conseguindo aí ter som, apostila e imagem? Me digam, para a gente poder começar. Tudo ok? Então vamos lá, pessoal. Bora para a nossa aula, né? Pessoal que está querendo passar em concurso público, prova chegando. Pessoal que quer passar na OAB, prova também chegando. Então, pessoal, é esse sacrifício que vai fazer com que vocês passem, certo? Agora perto já de 11 da noite, né? 11h40 da noite, vamos daqui a pouco chegar perto de meia-noite. Aí, pessoal, isso só passa em concurso público, só passa na OAB quem faz isso. Quem realmente resolve estudar, para quem não tem horário para estudar, maior temporal lá fora, ficando tarde, perto de Natal já, e você aí acompanhando nossas aulas, tá bom? Isso faz com que você realmente passe, tá? Então vamos lá, pessoal, para a nossa luta, continuando aqui nosso desafio, que é agora falar sobre prisão preventiva. Falamos ainda há pouco sobre prisão temporária e agora vamos falar sobre a prisão preventiva, tá bom? Pessoal, já a prisão em flagrante, você observou que ela vai ocorrer ali no momento do crime, tá certo? Já a prisão preventiva é uma prisão que vem em momento posterior, tá certo? E quando ela vai acontecer, tá certo? Essa prisão preventiva. Primeiro, você tem que entender que essa prisão preventiva é uma ordem judicial. Ou seja, o juiz vai emitir uma ordem escrita e fundamentada, tá certo? E aí nós chamamos, né, lá no nosso Código de Processo Penal, isso de prisão preventiva, tá? Aqui, pessoal, então, professor, em qual momento acontece essa prisão preventiva? Ela vai ser durante a investigação, ou seja, eu tenho inquérito policial em andamento e naquele momento eu posso pedir ali uma prisão preventiva, tá certo? Ou ela pode acontecer durante o processo, já há uma ação penal em curso, e aí, a depender da situação, se pede ali a prisão preventiva durante o processo. Esse aí que é o momento ali da prisão preventiva, tá bom? Tá? O que acontece, pessoal? Prisão preventiva só se decreta se houver necessidade, jurisprudência do STF e o próprio Código de Processo Penal diz isso, tá bom? Perfeito? Quem decreta essa prisão é o magistrado, é o juiz. O juiz que vai decretar essa prisão, tá certo? Mas para o juiz decretar essa prisão, alguém tem que pedir. Regra geral, quem vai pedir essa prisão é o delegado de polícia que está fazendo a investigação ou o próprio Ministério Público, tá bom? Que vai fazer esse pedido de prisão, tá? Então, o que acontece? Já tenho isso aqui na minha cabeça, já não posso mais esquecer. Por isso que eu vou para onde agora? Lá para o artigo 311, que ele vai dizer o momento que se pede uma prisão preventiva. Então, eu peço essa prisão preventiva, está aqui, ó, aquele que nós montamos lá no nosso esquema, ainda há pouco, durante a investigação policial, ou eu peço a prisão preventiva durante o processo, né? Já passou da fase de investigação, já estamos agora na fase de processo, havendo ali a possibilidade de pedir a prisão preventiva. Quem decreta a prisão preventiva? Você já sabe. Quem decreta, pessoal, é o juiz. Está bem aqui, ó. Decretada pelo juiz. Está aqui, ó. Seta aqui de quem decreta essa prisão preventiva, tá? Quem vai pedir? Regra geral, como eu disse para vocês, a autoridade policial vai pedir, que é o delegado de polícia, tá? Ou o Ministério Público, tá bom? Ação penal privada pode ser pedida pelo querelante, bem como pode ser pedida pelo assistente de acusação, tá? Aqui eu coloquei quem pede, tá aqui, ó, Ministério Público ou delegado de polícia, tá? E aí vocês vão acrescentar outras pessoas que podem pedir, tá certo? Tá? Quem? Assistente de acusação, tá aqui, ó. A acusação, tá? Ele também pode pedir essa prisão. Quem mais pode pedir, pessoal? Querelante, que são aqueles casos de ação penal privada, né? Lá nos casos de ação penal privada, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilo, Jordan, né? Aí vai depender do momento, né? Isso mesmo, vai depender do momento. O delegado vai pedir na fase de inquérito policial, tá bom? Beleza? Até porque já na fase de processo, né, por um sentido lógico, não caberia mais o delegado pedir, sim ao Ministério Público efetuar esse referido pedido, tá? Tranquilão, pessoal? Beleza. Mas uma prova sempre vai dizer ali que o delegado pede ali, né, a prisão, né, no curso do inquérito policial, tá bom?
Tranquilão, então já matamos essa questão aqui da nossa prova. Vamos para outra questão que é bem legal para a nossa prova, tá certo? Então, tá aqui, ó. Tá? O que mais que eu preciso saber, tá? Pressuposto aqui, pessoal, vem a questão da peça prática. Pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, tá, pessoal? Pressupostos e fundamentos da prisão preventiva. Bora lá aprender isso aqui. Pressupostos e fundamentos estão lá no artigo 312, tá certo? Tá? Que vamos ir lá na sua peça prática, você vai ter que separar desse jeito, tá? Dos pressupostos, dos fundamentos da prisão preventiva, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Ok, então vamos lembrar disso aqui na nossa prova. Pressuposto é a base, tá certo? E eles são cumulativos, tá? E eles estão ligados à existência do crime. Tá aqui, ó. Tanto que, olha só, para você facilitar a sua vida. Aqui, ó. Olha aqui os pressupostos. Coloquei aqui, interliguei aqui de amarelo, para tu saber o que, ó, que está aqui marcado de amarelo no artigo 312. Aqui, ó. Beleza? Olha só, o esqueminha para você conseguir entender. Os pressupostos, tá ali, ó. Prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Tá bom, pessoal? Ou seja, eu tenho que mostrar, primeiro, que o crime existe. 2, eu vou ter que mostrar que esse crime existe, tem uma pessoa que está ligada a esse crime, uma pessoa que é o autor desse crime, tá bom? E o perigo gerado pelo estado de liberdade. Eu tenho que mostrar concretamente, se a pessoa ficar solta, ela está gerando um perigo, tá bom? Beleza. Então, isso aí nós vamos chamar de pressuposto. Quando nós formos ter a aula de peça prática, tá certo? Vocês vão perceber que lá na peça é separado assim, 2 pressupostos, tá bom? Beleza. E aí você vai ter que mostrar lá que o crime existe, depois que existe provas ligando aquela pessoa ao crime, que são os indícios de autoria, e depois do perigo gerado pelo estado de liberdade, que aquela pessoa em liberdade realmente, concretamente, vai causar um perigo, tá bom? Não é uma suposição, é algo concreto, tá? Além disso, tá? Além disso, tá? Depois que eu mostro os pressupostos, vem o que, pessoal? Os fundamentos, tá certo? E quais são os fundamentos? Tá aqui, ó. Primeiro deles, garantia da ordem pública. Professor, o que seria essa garantia da ordem pública? O STF já decidiu. É o agente que pratica vários crimes. É a reiteração criminosa, tá certo? E numa prova vai colocar lá que o Joãozinho é o cão chupando manga, tá? O áudio tá baixo? Vê se todos aí, tá? Eu acho que não, que está no volume máximo. Isso, dá uma olhada aí. Eu acho que o teu áudio que baixou, tá bom? Que está no volume máximo aqui. Beleza? Tranquilão? Então, pessoal, a garantia da ordem pública, embora se use essa palavra aqui no artigo 312, o STF já entende o quê? Que a violação da garantia da ordem pública, quando o carinha lá, o agente vive praticando vários crimes. É a tal da reiteração criminosa. Já coloquei aqui. E outra coisa, fundamento eu coloquei aqui, ó. Fundamento aqui, ó, de verde junto com o verde, ó, para você não esquecer aqui a tua memória visual, que isso aqui ajuda muito a entender o artigo, tá bom? Beleza? Que o artigo ele traz os fundamentos e os pressupostos no mesmo artigo, tá? Lá, sem dizer o que é fundamento, o que é pressuposto. E a gente tem que ter a habilidade de separar para você matar a questão da prova, tá bom? Então, pessoal, tá? Essa garantia da ordem pública é o cara lá, a questão vai dizer, o cara está praticando vários crimes, está matando várias vezes, além de estar matando, está traficando, além de estar traficando, está roubando, ou seja, uma reiteração criminosa. Então, a partir daí, eu já passo a ter o motivo, tá? A partir daí, eu já passo a ter o motivo para essa decretação dessa prisão preventiva, tá bom, pessoal? Beleza, então tá aqui, ó. Então é o motivo, tá? Lembre-se disso, pessoal. Lembra da música do Tim Maia, tá certo? Tá? Os pressupostos é o motivo. E quem dá o motivo para o cara ser preso é o próprio criminoso. Tá aqui, ó. Olha lá o nosso esquema lá em cima, tá certo? Esquema lá em cima. Tá? Lembra da música? Tá aqui, ó. Me dê motivo, fica a dica. É o próprio agente que dá motivo para ser preso.
Tá? Como assim? Ele é o cão chupando manga, ele praticou o crime e continua praticando vários outros crimes. Então, ele está dando o quê, pessoal? Motivo, tá bom? Beleza? Então, conseguimos entender esse detalhe aqui para a nossa prova, tá? Que mais, tá? Qual vai ser o outro pressuposto que nós vamos ter? Tá certo aqui, tá? Que vai ser a conveniência da instrução criminal. O que é isso, professor? O agente está prejudicando o andamento do processo. E como ele está prejudicando o andamento do processo? Ele está ameaçando testemunhas, está ameaçando vítima, está ameaçando autoridade, está destruindo provas. E aí você tem aí, pessoal, aquilo que a gente chama de fundamentos, tá? A gente não pode esquecer disso jamais lá na nossa prova. Isso é importante para a nossa prova e é isso que cai lá na prova, hein, pessoal? Vamos lembrar disso aí, que a gente não vai perder jamais o que a gente precisa acertar lá na nossa prova, tá bom? Alguém fez alguma pergunta aqui? Deixa eu dar uma olhada no chat, tá? Me dê motivo, beleza? Só que aqui não é motivo para ir embora, não. Aqui é motivo para ir para a prisão mesmo, né, Ari? Tá certo? Ele vai dar realmente um motivo. Ele vai estar praticando vários crimes, uma reiteração criminosa. Quem vai fazer prova para delegado, pessoal? Tá? O que acontece? Lá no caso que eles vão dar para vocês analisarem, ele vai colocar lá, fulano tal responde processo em tal lugar, responde processo em outra vara, responde processo aqui. Então, ele está ali, o cão chupando manga, praticando crimes o tempo inteiro. Então, ele está dando o quê, pessoal? Motivo para a prisão preventiva. Tá bom, pessoal? Você já tem ali o crime demonstrado, tem os indícios de autoria, tá? E ele está lá dando o motivo, né? A garantia da ordem pública para a prática do crime, ou ele está dando outro motivo, que é a conveniência da instrução criminal, tá certo? Beleza? Que conveniência da instrução criminal? Coisas fáticas, tá? Ameaçando testemunha, ameaçando vítima, destruindo provas, tá certo? E aí ele está dando ali, né, o motivo que vai ser a conveniência da instrução criminal. Ou para assegurar a aplicação da lei penal, tá certo? Beleza? Ou se pede a prisão preventiva dele, né, com o escopo de assegurar, né, a aplicação da lei penal. Calma que eu tenho que fazer uma foto da publicidade que pediram aqui. Certo? Beleza? Tranquilão, depois eles vão ter que fazer o Photoshop, que meu olho já está, né, irritado, tanto da noite quanto da luz daqui, né? E aí, mais a gripe que eu peguei semana passada, a virose, então tá tudo irritado aqui, tá bom? E o terceiro motivo, ou fundamento, vai ser para assegurar a aplicação da lei penal, que é a fuga do carinha do distrito da culpa, tá certo? E essa fuga tem que ser comprovada de forma concreta, tá bom, pessoal? Beleza, então vai ter elementos ali concretos, tá mostrando que ele vai fugir. Vendeu a casa, tá certo? Comprou passagem para outro país, tirou um passaporte, né? E aí você vai ter ali, né, os motivos para mostrar, né, que ele está querendo, né, fugir do país, tá bom? Pessoal, então, né, ou do distrito da culpa, tá? Tem que lembrar disso, tá? Eu tenho que ter, tá certo? Aqui para a prisão preventiva, tá? Os pressupostos que estão aqui, ó, prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Esse aqui eu tenho que ter os três, que eles são cumulativos, tá bom? E eu tenho que ter os fundamentos, tá? Garantia da ordem pública, que é a tal da reiteração criminosa, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Esse aí basta ter um, pessoal. Já tem ali a possibilidade da decretação da prisão preventiva, tá bom? Então, pessoal, vou insistir de novo nisso, tá? Por quê? Porque isso aqui é um esquema tanto para a peça prática quanto para a prova objetiva, tá certo? Pressupostos e fundamentos, né? É o carro-chefe das perguntas da nossa prova, tá bom, pessoal? Beleza, então vamos lá, né? Para a gente não esquecer jamais disso aqui, tá? Que isso aqui é importantíssimo mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Para a decretação da prisão preventiva, não podemos esquecer disso. Tem que ter o quê, pessoal? Os pressupostos, que é a base. E eles são cumulativos, os referidos pressupostos, tá? Prova da existência do crime. Você demonstra que o crime aconteceu. Indícios suficientes de autoria. Ou seja, são provas que vão ligar essa pessoa ao referido crime. E o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E esse
perigo gerado pelo estado de liberdade, decisão do STF e STJ, pessoal. Tem que ser demonstrado em concreto que se essa pessoa estiver solta, ela vai praticar crimes, tá bom? Motivos, eles não são cumulativos. Motivos também chamados de fundamentos, tá certo? Basta um deles na nossa prova. Garantia da ordem pública, que o STF decidiu que é a tal da reiteração criminosa. Conveniência da instrução criminal. O agente está prejudicando o andamento do processo, como, por exemplo, ameaçando vítimas, testemunhas, autoridades, destruindo prova. E também, né, a prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei penal quando há fuga do distrito da culpa, tá certo? Ou seja, eu tenho que demonstrar essa fuga com aspectos concretos nos autos, tá bom? Então fica aí esse detalhe para você entender para a sua prova. Gravei só esse detalhe e vou mandar para o seu vídeo aí no nosso grupo, tá bom? Tranquilão, e você nunca mais esquece aí o que você precisa saber para a prisão preventiva nesse momento, no que se refere à organização da sua estrutura de peça. Vamos lá? Então, continuando, aqui eu tenho agora os requisitos da prisão preventiva, tá certo, pessoal? Os requisitos aqui da prisão preventiva, tá bom? E aí, quais são esses requisitos que nós vamos lembrar sempre? Eles estão lá no artigo 313. Vamos lá para o 313 também, algo muito legal para a nossa prova aqui sobre os referidos requisitos, tá certo? Quais são os requisitos? Primeiro deles, pessoal, só se decreta a prisão preventiva em crime doloso. Não se decreta a prisão preventiva em crime culposo, tá? Então, o primeiro requisito é esse. E esse crime tem que ter pena superior a 4 anos, tá bom, pessoal? Tá aqui o detalhe da nossa prova, tá? Então, como requisito, temos que lembrar, né? Temos que lembrar como requisito que a decretação da prisão preventiva somente em crime doloso, não podendo ser decretada a prisão preventiva em crime culposo, tá? E a pena tem que ser superior a 4 anos, tá? Então, vamos lembrar disso aqui, ó, tá aqui o esquema da nossa prova na nossa apostila e a gente não vai perder jamais essa questão da prova. Qual vai ser o segundo que nós vamos observar? Tá? O segundo, pessoal, não leva em consideração a quantidade de pena. Leva em consideração se o agente já foi condenado antes, condenado por sentença transitada em julgado por outro crime doloso. Tá aqui, ó. O cara, numa linguagem bem simples, é o cão chupando manga. Já tem até uma condenação transitada em julgado. E aí, pessoal, nessa hora, pode ser pedida a prisão preventiva dele pelo outro crime que ele praticar, não importa a quantidade mais da pena, basta que ele tenha sido condenado anteriormente por uma sentença definitiva transitada em julgado. Tá? A questão da prova da FGV, tanto para essa prática quanto prova objetiva e prova discursiva, já trouxe essa situação. Lá no meio da questão, ele abriu um parágrafo lá dizendo que o cara já tinha sido condenado, né, por crime doloso com sentença transitada em julgado. Muitos alunos não leram esse parágrafozinho, né? E aí o outro crime que ele praticou tinha uma pena pequena, certo? Menos de 4 anos. E o aluno ali ficou na dúvida. Não era meu aluno, tá certo? Ainda bem, tá? Porque fosse meu, eu já acertava. Porque toda vez eu deixo isso bem claro, tá bom? Pessoal, se ele já tem sentença condenatória transitada em julgado, o outro crime que você vai pedir a prisão preventiva, você não observa mais o quantitativo de pena. Não se preocupe mais com a quantidade de pena, tá certo? Você vai lá e peça a prisão preventiva dele por esse outro crime que ele praticou, somente juntando a comprovação de que ele já tem uma condenação anterior transitada em julgado, tá bom? Perfeito, pessoal. Detalhe claro, clássico da nossa prova, tá? Beleza? Também se decreta a prisão preventiva, tá certo? Nos casos de violência doméstica e familiar. Aqui também, pessoal, não importa a quantidade de pena, pode ser pena de meses, tá? Tendo ali os pressupostos e os fundamentos, caberá a prisão preventiva se for, né, casos de violência doméstica e familiar, também crimes contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, aí nesses casos, para proteger essas pessoas em razão da sua vulnerabilidade, há a possibilidade da prisão preventiva, tá bom? Beleza, não pode esquecer disso nunca lá na nossa prova.
E aí trouxeram essa situação aqui, ó. Dúvidas sobre a identidade civil do cara. O cara não tem carteira de identidade, ninguém sabe qual o nome dele, tá certo? Ele não apresenta um documento de identificação, cabendo aqui também a possibilidade da prisão preventiva, tá? Então, esses detalhes, pessoal, são aquilo que vai se cair na sua prova, tá? Detalhamento da nossa prova: não se pode usar a prisão preventiva como antecipação de pena, pessoal. Prisão preventiva, eu acho que deu uma travada no vídeo. Vamos lá esperar um pouquinho, tá? Beleza? Voltou? Ou parou mesmo? Eu acho que agora que voltou, pessoal, tá? Deu uma travada considerável aqui. Travou mesmo. Parou, travou. Ixi, travou, foi Manaus inteira. Vamos lá, voltou aí para vocês? Me digam aí. Voltou. Foi um apagão geral da internet. Travou legal aqui, que eu estou aqui com 2 aparelhos ligados, né? O terceiro também deu trava mesmo. Tá certo? Então, beleza, bora lá. Ainda bem que voltou, né? Nada vai nos superar, tá certo? Vamos lá, né? Lutar, né? Até, né, o final para conseguir entender essa matéria, tá bom? Pessoal, também, ó, aqui virou até uma caveira da vitória aqui, ó. Sem querer, eu deixei uma caveira da vitória aqui na hora que travou, tá? Então, pessoal, prisão preventiva não pode ser usada como antecipação de pena, pessoal. Prisão preventiva também, né? Nenhuma prisão pode ser usada como antecipação de pena. A prisão preventiva só tiver os pressupostos, fundamentos. E aí sim você vai ter a prisão preventiva. Agora, só porque está sendo processado vai ter prisão preventiva? Não. Isso aí seria uma antecipação de pena. Só porque tem inquérito vai ter prisão preventiva? Não, porque isso aí seria uma antecipação de pena. Por isso que o parágrafo 2º, bem claro, inserido aqui no pacote anticrime, ó, não será admitida a decretação da prisão preventiva com finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência, né, imediata da investigação criminal, tá bom? Perfeito, pessoal. E outro detalhe que nós temos que aprender: o carinha agiu legítima defesa. Tem lá os autos de inquérito, está sendo investigado, e aí ele agiu em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal. Pessoal, não pode ser decretada a prisão preventiva nesses casos também, tá? Que é o artigo 314 do Código de Processo Penal, né, que fala isso, tá? Outro detalhe super importante da nossa prova, olha aqui, pessoal, artigo 315. Então, vamos agora observar esse artigo 315. Ele deixa bem claro aquilo que a jurisprudência do STF já tinha consolidado. A prisão preventiva tem que ser fundamentada. O juiz tem que explicar as razões de fato e de direito que estão levando ele a decretar a prisão preventiva de uma pessoa, tá? Ele não pode só fazer a transcrição de artigos, tá? Isso é proibido, não pode ser, não vai ter validade essa prisão, tá? Ele tem que fundamentar com fatos e direitos, tá certo? Perfeito, a necessidade dessa prisão preventiva, tá bom? E deve indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos. Professor, por que isso, pessoal? Às vezes o carinha estava respondendo um processo há 15 anos. Aquilo que ele praticou já tinha 15 anos, tá certo? E de lá para cá ele colaborava com a investigação, ajudava na investigação, e de uma hora para outra, prisão preventiva do cara, sem nenhuma demonstração de algo atual, de um fato novo, de algo concreto existente nesse exato momento. E aí o código, para evitar esse tipo de problema, tá? Evitar esse tipo de espetacularização, tá certo? Opa, prisão preventiva só se for fatos atuais, fatos novos, tá certo? Provados de forma concreta, tá certo, pessoal? Beleza, então vamos sempre lembrar disso aqui, que é algo super importante da nossa prova, que é algo que está muito ligado, tá certo? Muito ligado, tá certo? A questões referentes, tá certo? Referentes, né, à situação concreta, demonstrada nos autos, situação realmente que existe naquele momento para a decretação da prisão preventiva, tá bom? Outro detalhe super importante, isso aqui, ó, pessoal, tá? Aquele que emitir a decisão, até decisão do STF já falou sobre isso aqui, ó.
aquele que proferiu a decisão, aquele que emitir o mandado de prisão, ele tem que avaliar essa necessidade da prisão a cada 90 dias, tá? Professor, por que isso? Porque antigamente se decretava a prisão, aí cumpria a prisão, o que acontece? Aquele processo ficava lá na gaveta, ninguém analisava mais, tá certo? Agora não, pessoal, já que está preso, já que decretou a prisão, a cada 90 dias, o órgão que emitiu a decisão, tá certo? Tem que fazer a avaliação da necessidade de manutenção ou não dessa prisão, tá bom, pessoal? E o STF já consolidou isso, né, mais uma vez, tá? Pronto, pessoal, ok, conseguimos entender? E aqui vem as questões, né, mais polêmicas, mais sensíveis para uma prova. Aquela situação ali que é mais para quem está estudando muito, como vocês, tá certo? Por exemplo, ó, não se considera fundamentada. Olha só, vai ser como se não tivesse fundamento. Ou seja, se não tem fundamento, essa decisão não é válida. Tá vendo, pessoal? Se a decisão só reproduzir artigos. Tá aqui, ó. Se ela só... Ah, não, tá preso com fundamento no artigo 312. Pessoal, se ela só fizer isso, já era, não é válida essa decisão, tá bom? Beleza. Tá aqui, ó. Que mais, tá? Que nós vamos observar. Se essa decisão julgar, ela tiver conceitos jurídicos indeterminados. Como assim? Conceito. Ah, o cara é um perigo para a sociedade. O que é isso? Um perigo para a sociedade? Não, pessoal, não pode. Tá certo? Isso é um conceito jurídico indeterminado. Tá certo? Beleza? O cara poderá um dia praticar, né, diversos crimes. Coisa indeterminada, pessoal. A prisão só se sustenta se tiver algo concreto, fundamentado em fatos, tá certo, pessoal? Senão não tem prisão preventiva, tá certo, pessoal? Isso, o próprio delegado, Jorge, isso aqui é muito bom para a peça. Beleza? Vai ter que mostrar na tua... E a peça, por isso que eu estou achando, pessoal, que a peça vai ser uma prisão preventiva, tá certo? Vai ser um pedido de prisão preventiva. Por quê, pessoal? Hoje, o pedido de prisão preventiva tem que ser muito bem elaborado, tá certo? Beleza? Porque ele vai ter que levar tudo isso que eu estou falando ao juiz, porque o juiz não pode decretar de ofício a prisão. Ele vai ter que decretar com base no pedido que você fez ou com base no pedido que o Ministério Público fez. Entendemos agora? Beleza, então por isso que eu entendo que a peça processual há uma grande chance de ser esse pedido de prisão preventiva, tá certo? Pela complexidade dele hoje, tá? Pela técnica que você tem que adotar hoje, porque não pode ser um pedido mais genérico, ele vai ter que ser totalmente fundamentado, com provas fáceis para você levar até o juiz, para o juiz poder decidir, porque o juiz não pode mais decidir de ofício, né? Não pode decretar essa prisão preventiva de ofício, tá certo? Então ele vai ter que ter todos os elementos que quem vai levar, ou o delegado de polícia por meio de uma representação, ou o Ministério Público por meio de um requerimento. Tranquilão, pessoal? Beleza. Ok. Que mais? Olha só outro detalhe, pessoal. Tá aqui, ó. Tá? Olha só, tá? Se o juiz também... Olha só, bora aqui, ó. Se ele se limitar a só transcrever uma súmula, não pode, pessoal. Ele tem que fundamentar. Assim como ele não pode só transcrever o artigo, se ele só transcrever a súmula, também não vai ser válida, não vai ter fundamento essa prisão preventiva. E olha só outro que é super importante. O juiz está decidindo contra a jurisprudência firmada. Olha só, pessoal, ele está decidindo contra uma jurisprudência que já está firmada, tá certo, pessoal? E aí, o que acontece? Também não vai ter validade não vai ter fundamentação essa prisão preventiva. Então, pessoal, depois... Ok? Tá? Depois, vocês vão ter que, com calma, pegar esse material, tá certo? Dar uma lida nele, vendo esse detalhezinho aqui eu marquei. Se tiverem dúvida, tá? Podem perguntar depois, tá bom? Para você ter tudo isso na cabeça, porque isso aí, pessoal, vai ser fundamental para poder, quem vai fazer para delegado, acertar a sua prova. Para quem vai fazer prova objetiva, seja para a OAB ou para os outros cargos, tá certo? Também fundamental para conseguir acertar a questão da prova, tá bom? Beleza, pessoal? Então, já temos aqui essa questão muito importante para a nossa prova, né? Que vai ser importante para o entendimento de vocês, tá bom? Então, pessoal, fechamos aqui também
a questão da prisão preventiva, tá? Eu vou mandar, já deu, passou agora, eu acho que são meia-noite e pouco, né? Já meia-noite e 11 aqui, tá bom? Eu vou mandar lá no grupo de vocês, não hoje, tá? Não vou mandar hoje, porque é muito longa esse material aqui. Eu vou mandar amanhã para vocês esse material, tá bom? Para vocês darem uma lida, tá? O que acontece? Amanhã nós vamos ter aula. Eu pensava que a gente fosse terminar tudo hoje, mas por isso que eu antecipei hoje, tá? Mas amanhã nós vamos ter aula, tanto para o grupo de segunda e terça, quanto para o grupo da mentoria, que eu vou falar agora sobre prisão temporária. Vai ser uma aula rápida, tá? Que prisão temporária é bem menor, e algumas regrinhas gerais sobre ainda a prisão, tá? Aí amanhã, né, eu mando esse material para vocês, mando o vídeo para vocês e mando as jurisprudências para vocês, tá? Vocês são bons de internet, de mídias, essas coisas. A jurisprudência, eu tirei foto da jurisprudência, vou mandar em forma de foto. Depois você recorta lá e cola na apostila, que vocês são bons em fazer isso, tá bom? Tranquilão, pessoal? Tá? Não essas jurisprudências que já estão nessa apostila. Isso aqui não precisa mais, porque já estão aí, tá? São novas jurisprudências que eu coloquei para vocês terem um material farto e bom para a aprovação de vocês, tá bom? Tranquilão, pessoal? Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Até amanhã, às 22 horas, tá bom? Beleza, pessoal? Um abraço.